podcast Tudo é ADM. Olá, seja bem-vindo ao podcast Tudo é ADM, o podcast do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que você acompanha no YouTube, no Spotify, no Deezer e na CRA RJ Play. E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. O presidente da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui do Rio de Janeiro, o Miguel Alvarenga Fernandes, e o diretor da ABS Rio, o administrador Alisson Marques. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Tudo é ADM. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horas a pessoa está assistindo, né? Mas é sempre um prazer estar aqui no CRA e a gente sempre poder discutir, né, sobre as principais questões relacionadas à gestão, né, e aqui na casa do administrador. É um prazer estar aqui com vocês e com o meu amigo Alisson aqui. Isso. Então, obrigado pelo convite. Obrigado, Miguel, por aceitar o nosso convite de participar da Casa do Administrador e da gente juntar essa pauta, que é saneamento e gestão, que tem tudo a ver com o tempo atual. Literalmente tudo a ver, e tem tanto a ver, tanta coisa a ver, que a gente vai ter agora no dia 11 de julho um grande evento, o Sané Rio, que acontece no Yacht Clube do Rio de Janeiro, aqui na Urca, que vai ser a segunda edição do maior seminário do país sobre esse tema. E esse ano a gente vai falar sobre saneamento em áreas irregulares e não urbanizadas. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas primeiro eu queria ouvir de vocês. Fala pra gente como é que vai ser esse evento, como é que surgiu esse tema, que eu tenho certeza que a história por trás disso é importante aqui para os nossos espectadores do Tudo é ADM. Deixa só eu começar. Bom, esse evento é o seguinte, o presidente aqui, né, ele tem umas tiradas e ele vem com algumas ideias e a gente é um pouco maluco em acompanhar. E a melhor parte. Ele começa, não, é só um projetinho, e aí quando a gente vê, fica projetos importantes e que a gente tem o maior orgulho de participar. Até a gente entregar é um sufoco. Posso fazer até a gente entregar um sufoco, mas ontem depois... a gente estava numa reunião de organização do evento final, agora já estamos chegando perto, né? Aí eu, no meio da reunião, falei assim, gente, tem uma coisa que a gente precisa fazer. Aí o pessoal, tudo bem, Miguel, diga aí. Na entrada do evento, vamos colocar 2 pessoas cuspindo fogo para o pessoal ser recebido. Sabe qual? Eu esperava isso. Houve um silêncio na reunião. Tipo assim, será que ele tá falando sério? Meu Deus! Aí a pessoa responsável pela organização falou assim, Miguel, corre o risco de pegar fogo no local, é um ambiente fechado. Depois do acidente da Boate Kiss, não sei o quê, e começou a tentar me dissuadir da ideia. Aí eu falei, não é possível que vocês estão levando a sério isso, gente. Aí eu falei, cara, eu tô com uma imagem realmente de... A gente pode botar uns camelos assim na entrada. Então, eu tô começando a achar que o pessoal tá achando que eu tô propondo qualquer coisa mesmo. E eu que tenho uma função administrativa lá com ele e tesoureiro, eu sou um dos que digo muito não pra ele. Todo de dia. Vez em quando, eu e ele temos nossos... Ele é minha esposa. Mais ou menos por aí, eu tô brigando com ela. Mas falando do Sané Rio, é a nossa segunda edição. O primeiro a gente já ficou muito feliz com o que aconteceu e a gente espera poder repetir ainda com mais sucesso esse agora, que tem um tema muito importante. E até dando um ajuste numa fala sua, com certeza sobre o tema é o maior do Brasil, até porque a cidade do Rio de Janeiro e a nossa região metropolitana enfrenta esse desafio como singularidade única no país para tratar das questões de saneamento em favelas. Então, o desafio é enorme, é do nosso estado e é do Brasil. E a gente sabe que isso se repete em outros estados brasileiros. Então, muito do que a gente vai falar aqui, com certeza, também é aplicável a outros estados. Então, eu passo a fala ao presidente aí para falar desse evento que ele criou e que vamos para essa segunda edição. O Alisson já praticamente colocou os principais pontos, né? Realmente, chamar de maior seminário
depende muito da perspectiva do que seria o maior, né? A gente tem usado A mais humildade em pessoa. Não, a gente tem usado o adjetivo mais importante, então não é tão humilde, né? Tá na mesma linha. Mas na verdade a gente sabe da importância que o evento tem, da seriedade que ele tem, não à toa. Temos aí já a confirmação do secretário nacional de saneamento, o vice-governador, que é o secretário estadual de meio ambiente. Vou estar segunda-feira com o secretário da Casa Civil, que também deve estar presente. Então, muitas autoridades, os presidentes das concessionárias de saneamento agora do estado do Rio de Janeiro também já estão confirmados. Então, realmente, a gente vai ter um evento onde os principais tomadores de decisão do setor de saneamento e meio ambiente estarão ali debatendo um tema que é de fundamental relevância quando se discute como principal meta da nova lei de saneamento a universalização do serviço. Não existe universalização do saneamento se ele não chegar nas áreas mais necessitadas, né, nas áreas mais carentes, nos frangeamentos urbanos. Então, por isso, né, esse tema, né, que é saneamento em áreas irregulares e não urbanizadas, é a terminologia utilizada pelo edital de concessão dos serviços de água e esgoto aqui no estado do Rio de Janeiro, que antes eram operados pela SEDAI, para se referir às favelas. E esse debate é um debate importantíssimo a ser feito porque ele transcende a engenharia. E a gente está com essa perspectiva, o evento Saneamento tem essa pegada, né? A gente não faz um evento focado só em profissionais do setor que sejam mais técnicos, a gente amplia isso. Então, e quando eu digo amplia, não é só na perspectiva dos demais colegas que também vivem o setor da engenharia. A gente quer trazer agências reguladoras que não são necessariamente do setor de saneamento. Então, por exemplo, está vindo um diretor da Agência Reguladora de Energia Elétrica. Por quê? As dificuldades de você chegar com o serviço de saneamento numa área como essa também é as dificuldades do setor de energia elétrica. Então, a gente quer debater essa pluralidade, né? Estamos trazendo representantes da sociedade civil que estão à frente dessas comunidades, às vezes à frente de uma ONG, às vezes à frente de uma associação de moradores. Então, também vão estar participando. As próprias concessionárias apresentando, entidades de outros estados e até internacional para discutir cases aonde aquele caso foi um sucesso, né, de se conseguir chegar com saneamento, serviço de saneamento em áreas assim mais carentes, mais necessidades, com os seus problemas urbanos. Então, assim, é muito plural. Era um evento que a gente fazia em 2 dias, né, Alisson? E aí, por uma questão estratégica de garantir que todas essas pessoas possam estar ali presente, dialogando, discutindo, né, interagindo, a gente reduziu para um dia. Nesse objetivo de reduzir para um dia, a gente teve que buscar um outro ambiente onde pudesse ter o evento acontecendo em dois locais em paralelo. Então, a gente tem um salão onde vai estar sendo discutido inovações e tecnologia em saneamento, e num outro salão onde vai estar sendo feito esses painéis falando sobre o saneamento em áreas irregulares não urbanizadas. Então, esse é um evento assim, muito plural, né? São diversas empresas participando e patrocinando. Então, você que é do setor de saneamento, que tem interesse em estar trabalhando direto ou indiretamente como prestador de serviço, o Sanerio hoje no estado do Rio de Janeiro o grande evento da área, indiscutivelmente. Eu não diria que é o maior, porque o maior aí depende de público, essas outras coisas, que o nosso evento é fechado. E tem muito a ver com networking também, né? Sim. Eu diria para você que os 2 eixos. Um deles é o debate sobre um tema de extrema relevância, que é esse, e o outro é o network. O evento é muito montado na concepção dessa eu chamo de interação, não sou muito fã das palavras inglesas que acabam se tornando referências em português, mas eu concordo, a palavra network realmente é muito usual para isso, mas é exatamente isso, essa interação entre os profissionais e entes correlatos do setor ali, trocando as suas experiências, suas necessidades, suas visões. E a ABS iniciou esse processo ano passado ao entender que, com essa nova realidade
com a concessão dos serviços, são muitas empresas funcionando ao mesmo tempo. Uma pluralidade complexa, extremamente difícil e que tem que existir um espaço de diálogo conjunto. Então, a gente, como associação, conseguiu, num trabalho aí desempenhado pela nossa diretoria, e o Alisson é muito importante também, foi muito importante nesse desafio, de trazer esses novos players, né? Agora usando também inglês, né? Viu? Esses novos atores para dentro da ABS, se associaram à ABS e vêm, sim, participando dos nossos eventos. A gente faz com uma certa regularidade um café da manhã lá na nossa sede, com os CEOs dessas empresas, os diretores. Aberto ao associado. Abertos aos associados. A gente vai discutindo as principais questões que a gente enxerga. Então, o Saneia Rio nasce dessa ação, né? A gente está avançando em outros temas, como, por exemplo, certificação profissional para o setor de saneamento, enfim. Posso fazer não só pode, como deve. A propaganda agora? Então, o evento está aí. Houve até um pedido da casa, do administrador, para que a gente falasse sobre como que o próprio administrador pode usufruir aí de algum benefício. E a gente tem como mensagem o seguinte: o evento é gratuito de maneira online, ele é híbrido e ele é gratuito de maneira online. E no presencial ele tem um ticket que você consegue entrar lá no endereço e checar. Só que se você for associado da ABS, você tem um desconto expressivo, que faz com que o valor caia bastante. Então eu peço até que eles acessem lá, não vou dar aqui um spoiler, vou deixar para os meus amigos aqui do CRA passar essa mensagem. E ele tem um desconto muito expressivo para o associado. Porque o nosso objetivo não é exatamente vender o ticket do evento, mas sim fortalecer a associação. Perfeito. E que o administrador possa usufruir de um pacote de benefícios maior. Até o Miguel disse aqui, o conjunto de brindes e acessos que ele tem no evento já é maior do que o preço da associação, que pode inclusive ser parcelado, e usufruir, chegar perto da gestão das empresas, chegar perto da gestão desses órgãos tão importantes para o serviço de saneamento. Então, se o administrador estiver atento, vai ver que é uma oportunidade de participar e de se aproximar de quem está efetivamente tomando essas decisões aí para o futuro do saneamento do Estado. Tá? Então, eu tenho certeza que você ficou curioso, você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, ficou curioso. Eu vou te dar o spoiler que ele não quis dar, tá? Então, você vai achar tudo isso, tudo explicadinho sobre esse desconto, esse expressivo desconto, sobre como vai ser evento, programação, tudo já está disponível no nosso site. Lá no nosso portal, em cra-rj.adm.br, você vai encontrar tudo que ele não quis dizer, mas acabou dizendo, não sabia se dizia, se não dizia. Para não errar, né, Érica? Tá certo, certíssimo. Bom, e o Miguel falou aqui pra gente, trazendo aqui, puxando aqui brasa pra sardinha aqui da administração. Eu achei interessante porque a gente vai ter atores da gestão pública, da gestão privada, né? A questão da concessão, que acaba sendo uma administração mista. E é muito interessante porque você tem pontos de vista de gestores diferentes, né? Como é que foi para vocês construir essa parte de trazer esses gestores de diferentes áreas para o evento? Qual vai ser a importância disso? Eu começo a responder porque ele já foi reconhecido por isso, que ele conseguiu isso no Saneia Rio no ano passado. E ele juntou todos esses atores e todo mundo disse: Miguel, parabéns por você ter conseguido isso. E ele está fazendo a mesma coisa no segundo ano. Porque criam, às vezes, propositalmente uma discussão de que é melhor o modelo A, o modelo B, o modelo C. E o desafio do saneamento no Brasil e no estado do Rio de Janeiro é gigante. E não tem receita de bolo, não tem um modelo certo. O resultado de cada gestão que vai mostrar isso. E o Miguel tinha conseguido isso e vamos conseguir pela segunda vez esse grande evento de juntar vários atores com vários pontos de vista para discutir um tema que é tão importante. E não tem receita de bolo. Acho que no fim, esse é um spoiler que a gente pode dar. Não vai ter uma receita de bolo mágica que resolve um problema numa comunidade. Na Rocinha é um problema. Em São Gonçalo vai ser outro problema, na Baixada Fluminense vai ser um outro problema, em regiões do interior vão ter outros problemas. A gente viu a questão do que aconteceu em Teresópolis essa última semana, o Miguel até teve a oportunidade de falar. Ali é saneamento,
Sim. Lixo, claro. resíduo sólido é saneamento. É que às vezes o não técnico não compreende, mas o saneamento ele fala da água, do esgoto, do resíduo sólido e da drenagem, né? E um acaba impactando muito no outro. É tudo Claro. misturado. É talvez a utility, né, o serviço de necessidade pública mais complexo. É o saneamento. Vai lá, presidente. Continuando, o conceito de saneamento integrado, né? Você vê uma falha no sistema de resíduos, por exemplo, de coleta, vai entupir sua galeria de drenagem. Então vai falhar o seu sistema de drenagem. E isso é tão grave que pode ali acarretar até em problemas sérios de você ter deslizamento, óbitos, né? E problemas aí da pior consequência possível, né? Que é a perda de vidas, né? Eu acho que o Alisson não começa colocando um ponto que eu tenho certeza que ele também concorda comigo, que é a questão da importância do associativismo, né, e do trabalho voluntário pró uma causa, né? Mas isso é importante a gente colocar, porque nós, diretores da ABS, e assim como em diversas outras entidades, é um trabalho voluntário. A gente pega uma hora nossa, se a gente já agradece aqui, né, as instituições que nos empregam, de permitir que a gente pegue algum pequeno horário da nossa vida profissional e dedique a isso em prol de uma causa, em prol do desenvolvimento de uma causa. Então, a ABS ela tem essa característica extremamente plural na sua diretoria, isso é um ponto extremamente positivo. Nós temos profissionais do setor privado, profissionais do setor público, pessoal que está ali na linha de frente operacional, gente que é da área acadêmica, é o meu caso, por exemplo, o pessoal da área de projetos, o pessoal começo da vida profissional, até estudante, o pessoal que já está aposentado, já não está nem mais trabalhando, mas que tem uma história imensa, né, que demonstra o ativo que a gente tende muito a criticar o que não temos, mas valorizar pouco o que temos, e a verdade é que existe um grande ativo já realizado, e isso é algo que tem que ser valorizado. A gente tem essa preocupação muito forte, tanto é que a gente fez questão de, dentre as ações que a gente fez, foi fazer um registro, porque não tinha isso. Olha, a gente fez um livro contando os 55 anos da ABS aqui no Rio de Janeiro, que ela foi fundada aqui no Rio de Janeiro. E não tinha um registro assim, né, Alisson? A gente falou, não, vamos fazer. Contratamos um pesquisador e tal, em cima dos documentos que a gente conseguiu levantar, para ter alguma coisa que oficializasse aquilo, né, que instituísse. Naturalmente, a gente espera que daqui para frente o pessoal venha atualizando, venha trazendo. Depois que a gente fez o livro, já foram chegando mais coisas, né, de associados antigos e tal. Depois que você começa a contar uma história num livro, vai chegando mais coisa, a cada momento chega mais coisa. Quer trazer, então assim, muita gente, que já homens e mulheres que construíram, né, a associação, e uma das coisas que a gente quer fazer nesse evento é homenagear esse pessoal. Ah, que bacana. Então a gente está fazendo lá, né, uma homenagem a... É um spoiler, hein? Isso aí. Ainda não falei, hein? Não falei. Óbvio, agora é literalmente um spoiler, agora Os associados com mais de 30 anos de ABS estão sendo convidados para a cerimônia de encerramento, para a gente fazer uma homenagem a eles, bem bacana, que a gente está preparando. E aí, não vai ser ninguém cuspindo fogo, mas algo agora que a galera... ansiosa por isso. Pois é, que o pessoal fica assim, pô, Miguel, é isso? É isso, vamos em frente. Ô, Érica, até fazendo uma conexão entre essa coisa de homenagear os que muito fizeram, e foi uma dessas ideias dele, né? Dessas ideias que a gente acaba comprando. Algumas a gente rejeita, mas algumas a gente fala, pô, bacana. É que nem o Churchill, não tem uma história dessa do Churchill? Mas essa foi uma das ideias compradas, e ele também falou da questão da associação, e também tem a oportunidade de fazer mais uma informação, passar mais uma informação de valor para o administrador. Também o associado pode se associar como jovem profissional do saneamento. Sim. Ah, que bacana. E isso também não é 18 anos. O jovem profissional tem uma faixa etária de 35, eu acho. 35 anos. Então, quer dizer, o profissional com até 35 anos é considerado um jovem profissional do saneamento, e ele tem também um desconto nessa associação. Ele é considerado aquele profissional ainda numa fase de formação, de se posicionando em carreira, e
pela minha experiência de vida, às vezes é verdade mesmo, às vezes você está percorrendo todo um caminho ali, o setor de saneamento ele é de longevidade, né? Ou seja, ele é perene, então é muito comum a gente encontrar profissionais com 40, 50 anos de muita história produtiva, e o JPS é a nossa etiqueta para que o profissional possa se associar e participar, às vezes, de maneira Foi a minha voluntária. porta de entrada. Eu sou fundador você é fundador do JPS. Sou fundador do JPS e fui coordenador nacional do JPS. E eu acho que isso aí, foi muito legal o Alisson ter puxado esse tema, porque é um programa essencial para a oxigenação do... Na época que eu entrei ainda tinha cabelo, né? É fundamental para a oxigenação. E não foi culpa do JPS. Não foi. Talvez o setor de saneamento? Talvez! A gente não vai dizer que sim nem que não. Genética? Pode ser que sim, pode ser que não. Faça seus comentários. Deixe seus comentários. O que você acha? Mas realmente esse foco em oxigenar as instituições, ela tem que ser muito levada como uma prioridade pelas gestões, na nossa opinião, e a gente tem essa visão, né? Porque nós passamos. E as instituições ficam. Então, se a gente não tiver essa visão de que precisamos trazer profissionais mais jovens, ir treinando, ir vendo quem tem vocação. Porque tem um lado, gente, que é complicado, que assim, tem que ter uma certa vocação, senão não aguenta o tranco. Sendo muito realista. Além da vocação, qual você acha que são as principais características para a pessoa poder atuar nessa área de saneamento, de meio ambiente? Porque a gente só escuta falar de ESG para lá, ESG para cá, ESG não sei o quê. Mas, às vezes, você precisa ter essas características, né? Ok, mas eu estava falando mais sobre a questão de trabalhar voluntariamente em entidades associativas, né? Isso tem que ter uma certa vocação, tá? Mas eu recomendo que as pessoas tenham essa vocação, porque dá propósito, dá eixo, cria relacionamentos. Então, as vocações também se desenvolvem. E aí, às vezes, dentro do ambiente, pode ser mais protagonista, é alguém que se comunica melhor, tem uma personalidade mais extrovertida, né? Então, ela se energiza quando se expõe. E tem outros que são, às vezes, mais detalhistas, mas controlam melhor as questões, que vão ali organizando a instituição. Então, é que nem um jogo de futebol, que nem montar um time de futebol. Cada posição é fundamental para que o time ganhe, né? Um pode até parecer mais do que o outro, porque faz gol, mas esquece. Se não tiver o cara defendendo, para fazer o gol que for, ou alguém passando a bola, que o time não ganha. Que no final o que interessa é ganhar a competição, né? Claro. Mas eu vou tentar fazer uma resposta aí nessa linha da ESG e uma resposta até mais técnica também. O setor de saneamento ele é muito amplo e ele envolve todos os skills profissionais. E o Miguel é um defensor de que a ABS é assim, né? A ABS, por exemplo, é muito presente e forte no CREA. Então, o Miguel diz, olha, mas a ABS é uma associação de todas as profissões. Ele briga lá em todos os órgãos, no sentido de que a ABS está aberta a todos os profissionais. E tem que ser. Que ser. A gente já falou da pluralidade, né, do setor. Quando se fala nisso, Érica, o que você tem? Você tem o engenheiro, que está ali na linha de frente, a gestão, os administradores, os economistas, os contadores, a questão social, a assistente social. Sim, esse é um ponto muito importante, pouco discutido às vezes. Você vai iniciar uma obra... Educação ambiental, né? A gente já ouviu falar que você vai iniciar uma obra que vai impactar socialmente aquela... Mas tem o estresse da obra. E se você manda um assistente social para conversar, para orientar, um psicólogo, um acidente de uma adutora que chega ali e causa danos que podem chegar até, às vezes, perda de vida. Quer dizer, é muito importante você ter esses profissionais para chegar na linha de frente e dar uma assistência num pré-obra, num pós-acidente. E a gente, há pouco tempo atrás, não chegava a reconhecer isso. Isso é uma coisa bem atual agora. Então, não existe, assim, é plural,
tem espaço para todos, e o administrador que quiser participar precisa estar ciente desse espaço, saber que ele tem um espaço nesse segmento, que precisa do profissional como ele. Chegou o nosso presidente aí. O espaço, né? O espaço da gente, dele participar. E é isso, essa mensagem que a gente quer deixar, que a ABS é também um desses espaços que está aberto aí para todos os E eu posso profissionais. dizer o seguinte, o setor de saneamento e meio ambiente tende a ser uma cachaça. Em geral, quem entra Nunca mais sai. fica com aquele pezinho ali eterno. Até quem não é da área, às vezes por algum motivo cai, né? Porque a vida ela é cheia dessas nuances, né? Então, eu trabalho, sei lá, numa outra área, mas aí fui convidado, tive um projeto. Sei lá. Depois que entra, parece que marca no coração, né? Então, é um setor que tem muito déficit. Né? Você vê que na área só de esgotamento sanitário, nós falamos de aproximadamente metade da população brasileira sem ter rede coletora, não estou nem falando de tratamento, né? Falamos aí numa faixa de 30 milhões sem abastecimento de água. Isso nos índices autodeclarados. Então, se a gente for na realidade prática, deve ser pior, né? A gente não tem esse mensurado oficialmente, mas a estimativa de quem é da área imagina que é pior. Então, mas nessa crise que existe hoje sanitária no Brasil, se coloca uma oportunidade e uma demanda. Agora já trazendo aqui para o Economês, hein? Para o pessoal da administração. Porque a verdade é, se o setor estivesse completamente já operando, universalizado, na eficiência, as oportunidades seriam poucas. Então, para quem já está lá, mais difícil para quem quer entrar. Agora, nessa condição, vou colocar, caótica, porque é caótica, você está em século XXI, discutindo que ainda tem que chegar tubulação de água. É caótico, né? Que é a dignidade mínima, que eu falo, saneamento é caracterizado muito como saúde pública, e tá certíssimo, né? Mas eu digo, é mais do que isso, é dignidade humana. Como é que... O professor Wagner sabe disso, a gente já conversou... O presidente chegou aqui, gente. Vem cá, Wagner, falar com a gente. O presidente sabe disso, que a gente tem um corte lá no nosso podcast, né, Wagner? Que viralizou sobre isso, não foi? Vamos lá, presidente, seja bem-vindo. Pô, é dignidade humana. O bom é isso, entendeu? O bom é isso. A gente mexe em tudo, a gente mexe na produção. Se precisar, para, começa tudo de novo, Wagner. Porque, você aqui é o nosso líder. Verdade. Antes da gente passar a palavra ao presidente, prazer, presidente, bem-vindo chegar. Ele estava com um compromisso e a vida real é assim mesmo. É verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fale. A gente senta com gestores que estão aí, todos eles comumente dizem assim, e a gente já tinha falado isso no nosso outro podcast, que tem o desemprego reconhecido no Brasil, só que quando você tem, às vezes, grandes oportunidades, como é o que está acontecendo às vezes, todos os gestores falam assim, mas falta mão de obra. Tem desemprego e falta mão de obra. Quer dizer, porque tem não... uma equação mal resolvida. Tem um gap ali. Tem um gap. Tem. Que o administrador pode e deve. E não adianta, o profissional tem uma parte que ele é responsável por isso. Ele é responsável por isso. Ele é que tem que correr atrás dessa questão dele também, dele estar preparado e chegar ali e aplicar. E aí outra coisa também, uma mensagenzinha para todos os colegas que chegam no setor. Chegar e respeitar o que foi feito, ele disse isso já. A gente chega aqui, esse país todo, esse grande país construído, a gente, às vezes, muitos chegam não chegam na altura correta, chegam com a vaidade um pouco. Não, o que eu vou fazer? Não vai, calma, vai com calma. Foi feito e tem muito ainda por fazer. Então chega, olha o que foi feito, dá uma corrigida, dá uma avaliada, escuta o profissional mais experiente, ajusta o seu plano e segue. Com humildade é possível. E vai aprendendo, vai acumulando conhecimento. Presidente Wagner, eu costumo dizer o seguinte, que a questão é simples, mas não é simplória, né? Não é simplória, é verdade. Né? Entendeu? É complexa no sentido de que as demandas são muito fortes. Isso. Mas, em verdade, muito já foi feito. A minha expectativa com a ABS, eu cheguei atrasado, eu tinha avisado. Mas Tá bom, tudo bem. É uma pena. Eu vou perdoar o senhor dessa vez, tá? Tá certo, tá certo. Mas a minha expectativa que a gente aprofunde mais uma parceria que o Conselho Regional de Administração tem tido com a ABS e que a gente possa realmente
contribuir para o conjunto da sociedade nesse tema tão fundamental que é a gestão de saneamento. Como foi dito aqui, muito foi feito, nós temos uma história importante nesse campo, mas, como o Miguel Fernandes acabou de dizer, em verdade, quando a gente tem circunstâncias tão ainda desagradáveis, ruins, atrasadas, no sentido do cano chegar para o esgoto e para a água, né? Para toda a população, é uma pena, é uma questão que nós precisamos resolver. O que se fala é que os gestores não gostam muito de investir debaixo da terra e que muita coisa do saneamento você tem que fazer canalizações, etc., que não aparece. Você puxou agora um tema que eu tenho colocado muito nas minhas falas, e até por isso é importante a gente estar aqui. Isso. A obra ela pode ser enterrada, mas o que a gente precisa fazer é comunicá-la. Porque as consequências, elas são sentidas, visíveis, são fundamentais na vida de uma pessoa. Então, mesmo que a obra seja enterrada, e aí tem esse lema, né, Wagner, você está certo. Infelizmente tem esse lema. Se a gente souber comunicar bem, e esse é um desafio que o nosso setor sempre se comunicou mal, e aí, por isso aqui, a gente está fazendo Saneia Rio, já trouxe aqui, ó, presidente, um convite em mãos. Olha, muito Olha, para que você maravilha. para estar no nosso evento. Como é que faço aqui, ó? Estaremos lá. Vai ser 11 de julho. 11 de julho, no Yacht Club, no Rio de Janeiro, na URCA. CRA está apoiando o evento aí Claro, institucionalmente, né? Estamos sim. Estamos, com todo o empenho, juntos. Porque isso é uma questão de interesse público, fundamentalmente. Exatamente. Interesse público. Então, assim, nós entendemos que vamos para um desafio muito grande, né? As intervenções são necessárias e é fundamental para que a gente tenha apoio da população, que a comunicação seja feita de forma ampla, assertiva e que toque, né? O Bianchini, que gosta de usar muito toque o coração das pessoas. Ele não está errado, não, né? Pode ser um pouco poético, demasiado, mas não está errado, não. Tem que tocar o coração das pessoas mesmo. Aquilo tem que emocionar as pessoas, tem que mexer com as pessoas, porque é uma infraestrutura que sem ela pode vir um projeto social que for de repartição de renda, né? O Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Auxílio Brasil, o que for. Se você não chegar antes com serviço de saneamento, eu falo isso aqui reiteradamente, né? Você não consegue levar essa ascensão social para aquela região, para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então é fundamental que a infraestrutura seja debatida e avançada. E para que a gente tenha o apoio da população, porque é uma demanda política que tem que ser criada, a gente precisa se comunicar como um setor. Então, ações como essa, a oportunidade que a gente tem aqui de estar aqui no CRA, realizar o evento, ir nos órgãos de imprensa, isso é algo que a gente tem como estratégia também da ABS, né? A gente está sempre tentando, pautando, né? E aí por isso que o Alisson estava citando aquela tragédia que a gente teve lá, naquele absurdo que é aquele lixão lá de Teresópolis, né? A gente busca estar ali, né? Pautando e colocando a importância do debate sobre saneamento, né? Não só na crise, mas também nas propostas que a gente quer intervir. E aí reiterando, presidente Wagner, o Saneia Rio vai ser no dia 11 de julho, vai ser um evento transmitido, aberto para todos aqueles que estiverem interessados pelo canal da ABS ou pelo site, né? O www... essa câmera aqui? Nós podemos... Aqui? www.saneiario.com.br E nós podemos estar lá também com o nosso sistema, com a Érica, etc. Óbvio. Temos o maior interesse em divulgar. Não só pode, como deve. Então, Opa, já vou anotar na minha agenda. Google, vem cá. Maravilha. E estaremos debatendo com os principais profissionais do setor, né, e evoluindo a discussão com uma temática que é de extrema relevância, que é o saneamento em áreas irregulares não urbanizadas, né, que é a nomenclatura que está se dando nessas regiões de maior problemática da questão urbana, né, que são as regiões de favela, né? Então a gente está aí pegando pesado, né, num tema polêmico. Eu sei sobre a polemicidade do tema, mas é um tema que aí pode ser polêmico, mas ele é fundamental.
Então a gente não pode fugir das polêmicas, não é isso, Wagner? Não, ao contrário, é a polêmica que nasce, que tem o debate e a solução quando as pessoas estão com os bons propósitos de buscar consenso. A polêmica, a divergência é fundamental, desde que você consiga buscar convergência nas divergências. Mas é perfeito. Construir pontes Construir e não pontes. muros. Exatamente, né? Então a gente quer encontrar exatamente esses pontos de convergência para que a gente possa construir as pontes necessárias. E nas divergências a gente vai debatendo, vai aprofundando, até que elas se tornem convergências, não é isso? Porque eu tenho uma curiosidade, você e Alisson, que são especialistas, você que está presidente... Não só presidente, espero que amanhã esteja na presidência do CREA também. Olha, presidente, você tá... É uma provocação? É uma provocação. É verdade. Essa é a especialidade do Wagner. Essa é uma especialidade. E uma provocação que não é polêmica, que eu acho que não. busca o consenso de conferirmos ao CREA um novo momento, assim como a AB está tão bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta, minha curiosidade. Me incomoda muito a questão de seropédica. Tá. A questão de seropédica do lixo que é jogado lá é muito diferente da questão de Petrópolis, de Teresópolis? Sim. É diferente. Então, isso é um tema muito interessante a gente colocar, né? O resíduos sólidos. Isso. Que é a questão do lixo. Ele é um dos eixos dos 4 pilares do saneamento, Sim. água, esgoto, drenagem e resíduos. Em seropédica, nós temos o que nós chamamos que é uma disposição regular e com toda a engenharia e tecnologia necessária, que são os aterros sanitários. Em Teresópolis, o que a gente tem é o que nós chamamos de lixão. Qual é a diferença? O lixão é literalmente, liberam um terreno e joga o lixo lá. E vai fazendo uma montanha de lixo. E aquilo é um crime ambiental. Por que aquilo é um crime ambiental? Porque, primeiro, aquele lixo começa... Primeiro que ali é um vetor de doenças. Sim. Gigantesco, né? Segundo que aquilo é economicamente um absurdo, porque você não separa o que pode ser reaproveitado como recurso, né? Porque o lixo, ele é recurso, o resíduo, né? Ele é recurso quando bem tratado, né? Então não tem tratamento nenhum. Pega tudo e joga lá de uma vez só, vira tudo rejeito, né? Além de... Então você está ali, em termos da lógica de ESG, né? De você aproveitar da melhor forma possível, também não existe essa política. Além disso, você tem crimes ambientais, eu vou colocar nessa palavra que pode parecer forte, mas são crimes ambientais. Que é, por exemplo, o lixiviado ou o chorume, que é o subproduto que vai sendo gerado daquele lixo em forma de efluente líquido, que você não sabe dizer nem o que está lá. Alto impacto. É uma altíssima carga orgânica, que a gente chama de DQO, que é uma carga orgânica que não é biodegradável, porque o que é biodegradável já degradou ali, que aí eu vou falar sobre o subproduto disso, que são os gases metanos, sulfídricos, que é o que gera o incêndio. Gera aquele incêndio. Que é o que gera o incêndio. Que afetou a cidade inteira. Que gera o incêndio. Mas você vai ter ali uma carga orgânica pesadíssima, parece um piche, porque não vai ser biodegradado. Então vai chegar nos rios, vai matar o rio. Porque não tem biodegradação, vai acabar com o oxigênio daquele rio, fora se tiver algum produto químico que você não sabe o que foi descartado ali. E se tiver um produto químico, é algo que não sai de jeito nenhum. E vai matar lentamente. Não vai matar assim de hoje para amanhã, não. Vai vir matando lentamente, gerando os efeitos a longo prazo. Então, por exemplo, ali do lado do lixão de Teresópolis tem um córrego que já está morto, que vai já cair em outro rio, e é daí que vêm as poluições graves dos corpos hídricos. Daí é uma das fontes, né? E quando chove muito forte, não vem só esse chorume, vem também parte do resíduo, do lixo, Miguel, que vai entupindo, que vai gerando os problemas de alagamento, que vai gerando as poluições nos corpos hídricos a jusante, mais abaixo, chegando até no mar. Miguel, eu não sou esse especialista técnico desse ponto da engenharia, como o Miguel colocou aqui, e a gente tem eles para isso. Mas, por exemplo, depois que eu vi ao ler sobre o que estava acontecendo lá, eu vi que na história o assunto já tinha sido até judicializado. E aí, coitado do colega advogado, juiz, que tem que entrar lá, e qual é a solução? Se ele não tem para onde descartar, você coloca até o juiz que tem que decidir sobre uma decisão, a decisão dele acaba sendo, olha, não tem uma solução. Não, mas é um absurdo. Então, Miguel, mas é o que absurdo. Acontece? É a situação se você não parar e discutir e buscar soluções de transição, né, na questão do recurso hídrico, que é o rio que eu tenho,
o Rio que eu quero ter e o Rio que eu possa ter. Eu acho que Que eu possa ter, eu concordo. Então tem que se buscar o que O se ótimo pode é inimigo ter. do bom. O Mas ótimo é aquilo inimigo do ficar bom. Mas até hoje como aquilo está. ali... Não, aquilo do jeito que tá, Então, aquilo é um aquilo crime. já é uma situação que está se discutindo há muito tempo. Aquilo né? é um crime. Aquilo é um crime. Eu tô colocando um crime de saúde pública, um crime ambiental. A palavra pode parecer forte, Não. mas ela não é. É. E é um crime social. Porque ainda por cima, aquilo ali pega uma comunidade em torno que acaba vivendo. Gente, se vocês pegarem o documentário sobre Gramacho, que acho que chama Garbage, não sei, eu não vou lembrar agora em inglês, mas é antes de fechar Gramacho, que era exatamente na mesma isso. pegada lá de Vibe, Teresópolis, né? Você vê, quando o Rio de Janeiro foi discutir ser sede das Olimpíadas em 2016, veio aqui, o pessoal foi ver aonde era descarte final dos resíduos. Isso estamos falando de 2010, aí não estamos falando de tanto longe, não. Porque até em 2010 nós não tínhamos nenhuma lei nacional sobre resíduos sólidos. Só para vocês terem uma noção de como a gente negligenciava esse setor de saneamento. E aí, quando viram aquilo, falaram, Não dá para ser assim, não. não tem condição de uma cidade que tem seu descarte final de resíduos sólidos dessa forma ser sede de Olimpíada. Isso é um crime ambiental, né? Então, foi uma premissa inicial para a discussão do Rio de Janeiro poder ser sede das Olimpíadas, que tinha que fechar Gramacho e tinha que abrir um aterro sanitário, que aí foi Seropédica. E qual é a diferença principal? O aterro sanitário, ele recebe os resíduos, né? Mas antes disso, primeiro, a lei ainda não obriga isso, mas deveria. Tem que ter um tratamento. E o que é o tratamento? O tratamento principal vamos separar o que tem Essa era a pergunta que eu valor econômico ou não. queria fazer, Miguel. O que vem nos países avançados nessa área depois do aterro sanitário? O nos aterro países sanitário avançados- ainda me incomoda um pouco. Não, mas você está certo. Nos países avançados, Pra não no dizer que vai tema incomodar ambiental, muito, nos países avançados em tema ambiental, a política é de lixo zero. Sim. O que significa o lixo zero? Significa todo resíduo pode ser reaproveitado. Sim. Todo resíduo tem potencial econômico, se bem tratado. E aí tem que começar lá na isso casa. tem valor né? econômico. E começa Isso lá dentro da casa. dentro das pessoas, dentro de casa, as pessoas fazendo a separação, o condicionamento correto. Voltando à questão da educação ambiental. Exatamente. Mas Então, quando você leva para o aterro sanitário quase uma centena de caminhões ali, não sei o número, mas deve estar por aí, de caminhões de tonelada e joga para lá. É, muito grande Sem mesmo. tratamento. Porque a gente não tem na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, essa coleta seletiva de resíduos sólidos. até tem, mas muito ainda incipiente. Incipiente. Muito incipiente. Nós dentro temos do tamanho um conselheiro que nosso aqui Nós que é o falamos- responsável na Conlub. Sim, por essa sim, taça aqui sim, é o sim, Farmamã, sim, né? Mas é incipiente, né? Infelizmente, né? A gente deveria evoluir. Se eu não me engano, tá na faixa de 2 ou 3% do volume de resíduos. Eu tive com ele. Teve na Abis com a gente. A Conlub estará no Saneia Rio. Bacana. O presidente Exato, Flávio já confirmou que estará também, né? Essa é uma questão, de fato... Que o Rio poderia dar um exemplo e Com apoiar esse certeza. trabalho da Conlub. Eu acho que o Rio deveria Farmamã. abraçar, né, a causa sanitária ambiental. Por quê? Porque o Rio tem tudo para ser a capital do meio ambiente pela sua beleza Claro. natural. Sim. Você Que pode abraça ficar em essa risco bandeira. se Não, o saneamento continuar com certeza. dessa E eu forma. falo por uma questão de projeto econômico de Eu tô falando nisso de mesmo. cidade e de estado. Além da qualidade de vida e projeto econômico. Isso dá Projeto renda. econômico, porque se você... A gente tem uma beleza natural muito forte. Muito forte. Então, em termos de economia verde, se você enxergar isso, né, o mundo inteiro vem aqui visitar. E é de uma pluralidade, né, Wagner? Você vê, começando lá pela Costa Verde, naquela região de Angra, Paraty, aquilo é mais bonito que Grécia. Sim. Mais bonito que Grécia. Aquilo ali bem trabalhado, entendeu? Chegando pelo Rio de Janeiro, eu não vou nem falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não existe cidade... Anota aí, corte. Não existe cidade no mundo mais bonita que o Rio de Janeiro. Desafio a indicar uma cidade mais bonita que o Rio de Janeiro. Imagina isso. Bem trabalhado ambientalmente. Região dos lagos. O Não existe praias mais bonitas no surf Brasil. em Saquarema, que até a cidade do Rio de Janeiro tem vocação também para o surf e nunca explorou isso como atividade econômica, de fato. Pois como é. Saquarema faz tão bem. Sim. Região dos lagos. É um negócio espetacular. Região serrana.
A Mata Atlântica subindo para essa região serrana, potencial. Então, assim, Rio Paraíba do Sul, que infelizmente, né, é muito maltratado, mas um rio... Gente, depois do São Francisco, é o maior rio do país. Quando eu digo que é o maior rio do país, rio nacional. Porque os outros rios, são Amazonas, eles são internacionalizados. Eles dividem fronteira, nascem em outros países, mas que nascem e desaguam dentro do país. Então, assim, a gente tem de uma riqueza, de uma pluralidade estonteante, né? E é um país que é do tamanho de Portugal, assim, o estado do tamanho de um país, né? Portugal. E olha que é um estado pequeno comparado aos tamanhos das dimensões do nosso Brasil, né? Nesse Ô, senso... Miguel, e essas regiões, como estão em termos de tratamento da questão de saneamento? O Rio de Janeiro, relativamente... É muito ruim. Muito ruim. O Baixada. estado do Rio... Nossa, é assim... Apesar dos dados oficiais falarem que existe saneamento na Baixada, na prática é praticamente zero. Na prática isso no século XXI, para um estado como o Rio de Janeiro. Temos de esgoto, né? Estou falando de esgoto. É isso que eu ia falar. Não é água, é esgoto. A gente, se você olhar para trás, ô Wagner, nós estamos querendo para frente. Não estamos criticando... Não, mas eu só preciso fazer uma fotografia. É o seguinte, o Miguel acabou de falar, a coisa de 10 anos atrás você não tinha uma lei tratando com seriedade a questão de resíduos sólidos. Aí vieram os marcos do saneamento dando uma organizada na regra e colocou os 4 temáticos, a água, o esgoto, o resíduo sólido e a drenagem. E se falar de drenagem, você tem que falar do asfaltamento, você tem que falar da urbanização, e a gente sabe que a gente tem esses problemas sérios em áreas do Estado. Mas nos últimos 50 anos, a prioridade foi levar água. Essa é que é a verdade. Vamos levar água a qualquer custo, e levou-se água. O resto acabou ficando para depois. Daí agora a gente está pensando, a pauta é tratar o esgotamento. Só que o esgotamento, ele está vinculado à drenagem, ele está vinculado aos resíduos sólidos. Fica muito difícil eu falar de esgotamento se eu não tenho uma drenagem legal, se eu não tenho um asfaltamento legal, se eu tenho um nível de inclinação absurdo numa área de uma favela, e aí isso vai trazer para o engenheiro tomador de decisões, vai ter que ser às vezes criativo, porque a solução tradicional não se aplica. Então, talvez os próximos 50 anos é discutir esses 3 temas juntos. O esgotamento, a drenagem e o resíduo sólido. Porque a água, se a gente fala às vezes que o Brasil a gente está com 90%, tem estados que se vangloriam, 90% já chegou a água, com um pouco mais de esforço a gente consegue chegar bem próximo dos 100% e você fala, olha, então dei acesso à água. Mas deixamos para um segundo momento a questão do esgotamento, junto com os outros 2 temas. E isso é desafio de longuíssimo prazo, bastante investimento, bastante dinheiro, bastante integração dos atores que resolvem o problema e comunicando à sociedade que ela é parte da solução. Nós não vamos fazer isso sozinho, com aquele colega fumou um cigarro e joga para o lado de fora e jogou um lixo no chão, porque esse lixo, como diz o professor Renato Castilho, né, que dá os treinamentos lá de emissários submarinos, não tem mágica. Você não aperta. Tem colegas que acham que você aperta ali o botão da descarga e, puf, sumiu. Não é isso. Não é o que assim. você jogou ali vai sair em algum lugar e alguém vai ter que tratar esse problema. Isso me lembrou o Miguel falou agora que o Rio de Janeiro é um país, né? Nesse censo que saiu essa semana, a gente tem 16 milhões de pessoas, né, no Rio de Janeiro. No estado, eu não vi o saiu, dado. saiu agora essa semana. Aham. Saiu agora essa semana. Eles estão divulgando aos poucos, né, os dados do censo. E existem regiões que são muito, muito interessantes de ser analisar desse ponto de vista do saneamento. Você falou da inclinação e tal. Você pega ali a Rocinha, gigantesca. Do lado você tem 1 milhão de condomínios. O centro do Rio de Janeiro, que agora vai receber cada vez mais moradores. E tem o esgoto do século XIX. Sim. Né? Eu moro no centro do Rio. Então, a gente Foi tem a primeira rede problema coletora muito... de esgoto do país. Exatamente. A gente tem um problema Uma de empresa privada, esgotamento, concessão, de alagamento, que está cada vez pior. Aham. E vamos trazer mais gente para morar lá. Então, Érica, Olha que complexo o centro isso, do Rio né? de Janeiro... É a sociedade, como você falou, é a sociedade. O centro do Rio de faz Janeiro, e parte. aí, de repente, o Miguel me fala um pouco melhor sobre isso, dessa parte de... É uma área que teve muito aterramento, então é uma disputa do ser humano ali com a natureza, querendo cada um ocupar o seu espaço.
Às vezes você acha que é mais forte que a natureza vem e reocupa o espaço dela. Mas a gente vê, por exemplo, na Holanda, tem soluções, a gente tem capacidade de usar a engenharia dos colegas aqui e aplicar soluções que vão resolver. Agora, às vezes, numa região que eu não tenho tantos desafios urbanos e da própria natureza do terreno, você consegue aplicar soluções ampliando o sistema e o sistema dando conta. Né? E aí, claro, você vai juntar isso aí, muitas vezes, o interesse urbano dos grandes grupos empresariais da área de construção, que tem que vir junto com você, às vezes, no tema. Isso, perfeito. Tem que vir junto com você para você A falar, discussão tem que ser o holística. Porto, por exemplo, o Porto tem um potencial. Entender a transversalidade. Você olha Barcelona, você olha Argentina, né? Eles viram que o Porto tem uma região de potencial. Tem que vir o investimento necessário para que ela... Não adianta só jogar as pessoas ali. É o ciclo, né? É o ciclo. Jogar as pessoas ali e falar, vamos jogar as pessoas e depois vai acontecer. Vai dar muito problema para depois acontecer. Só para colocar aqui, complementar, né? A gente tem uma região histórica, estamos aqui perto, região da Tijuca. Das lagoas, né? Aqui sempre teve um problema da seríssimo de enchente, de problema de alagamento. Né? E aí foram feitas uma série de intervenções. Eu que dou aula ali no Cefet, né? Era ano sim, você tinha problema de perder todo o primeiro andar do Cefet. Depois que foram feitas as intervenções dos piscinões e do desvio do Rio Joana, você não teve mais registro de problema de enchente dentro do Cefet. Quer dizer, a solução tranquila de engenharia. O que falta é implementar. Tranquila. É forte. Aí posso colocar uma pimentinha? Mas a engenharia, ela consegue chegar e fazer. Posso colocar uma pimentinha? Agora, tem que ser considerado isso. O famoso interceptor oceânico que vinha da Rua Uruguai até a Niemeyer, lá na praia de Niemeyer. Existe. Por que não andou? Não, ele existe. O interceptor oceânico que sai ali da Marina da Glória, pegando parte dos esgotos que chegam pelo centro. Mas eu falo aqui Indo da Rua até Uruguai. Ipanema. Aqui. Aquele antigo. Aquele antigo. Por que parou? E cabe um caminhão ali, uma jamanta ali dentro. Sim, eu sei qual é. Pois então, aí é uma questão... Isso foi antiga, né? Do governo Negrão de Lima. Essa seria uma das soluções de drenagem para a região. Aqui, inclusive, seria um extravasor. Para Tijuca. Tem o início dessa obra, o extravasor, né? O extravasor. O que acaba acontecendo muito são os interesses financeiros e um problema seríssimo que a gente passou a ter da década de 80 para cá, nessa discussão, que é a tal do... a obra é faraônica. Porque não existe obra faraônica. Existe obra necessária. Exatamente. Então, assim, o custo que ela for, se ela tiver retorno financeiro, viabilidade, uma hidrelétrica pode custar 10 bilhões de reais. Se ela for gerar energia elétrica para garantir um preço baixo para a população, para que ela possa se desenvolver e ninguém passe sufoco tendo que ligar termoelétrica no verão, ela não é faraônica, ela é necessária. Nós somos um país rico, grande e que tem necessidade de investimentos em infraestrutura. E uma obra dessa tem que enxergar 50 anos à frente. Né? Claro, senão o Guandu não teria sido construído. Então, exatamente. Lameirão senão ia falar, o Guandu ia dizer lá atrás, olha, é faraônico. Mas só que o Guandu está aí. Como é que você imagina? Foi projetado para X anos e já superou isso e percebe-se que ele é extremamente necessário. Seu pai estava nesses projetos todos. Não, o meu pai ali, no Guandu não, meu pai no Guandu ainda era garoto, mas aí ele pegou aí grandes obras de intervenção, como por exemplo o interceptor oceânico que vai dar no emissário submarino de Ipanema, né? Que aí já é da época que meu pai já é formado, e outras grandes intervenções aqui no E que teve Rio de muita Janeiro. resistência quanto o interceptor oceânico, eu me lembro bem. Teve, porque foi uma obra que inclusive você fez um aterro, né? Toda a praia de Copacabana, ela foi feita aterrada, e aí eu acho que tem um lado da engenharia que é fundamental, é claro que isso vai evoluindo, né? Porque mudaram, nesse caso, a granulometria da areia de Copacabana. Então, Copacabana, que era uma praia com uma característica, passou a ter outra. Você pegar outra praia aterrada típica, que mostra essa característica muito forte, é a Praia Vermelha, ali na Urca, né? É completamente diferente a granulometria da areia. E isso vem evoluindo, as pessoas vão... Por exemplo, um case agora que está até em bastante debate, que é Balneário de Camboriú, né? Foi uma praia que sofreu engorda significativa para poder corrigir um problema urbano.
porque cresceram demais, verticalizando os prédios, e a praia que precisava ter uma faixa de areia não estava tendo mais, e você estava tendo um problema de questão urbana mesmo, de poder transitar, ter o espaço, né? E foi feita lá uma engorda de praia. Foram buscar uma areia adequada numa jazida de não sei quantos quilômetros de distância no fundo do mar, para que você tivesse, né, mantesse as características originárias da praia. Agora, toda obra, ela tem um grau, ainda mais quando você vai aproximando do limite do conhecimento ainda técnico-científico, tem graus de incertezas e às vezes você vai corrigindo e vai ajustando, apesar dos custos e dos impactos, né? Então, no caso lá, o pessoal está discutindo ainda que possa não ter tido toda a engorda que estava prevista. Então, tem uma parte lá que parece que se perdeu, mas vão fazer as intervenções, vão fazer os projetos, vão fazer as buscas pelas soluções. O Alisson botou bem. A Holanda é um país que a maior parte do território dela é de solução de engenharia. Ô, Miguel, onde tem a vocação turística. Eu fico sempre pensando numas lagoas que estão acabando, a meu ver, como leigo, que é o Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Esse é um excelente debate. Veja, e ali tem vocação turística. Eu sou de um tempo que andava de windsurf naquelas lagoas, que hoje, se entrar ali, fica doente. Tem lugares, como está ali perto da igreja de Goiás e da principal, que deve ter 10 centímetros de espessura, não sei se estou exagerando. De lâmina de água. De lâmina de água. Quer dizer, barcos solares poderiam estar andando ali, levando passageiros e turistas. Né? Quando não vamos pensar na própria Europa, que há lagoas assim, que se coloca até moradias. E que se poderiam morar ali nos barcos, né? E não se fala nisso, quer dizer, essa é uma vocação, inclusive, não sei se é possível, mas a interlocução por transporte daquelas lagoas que reduziria enormemente. Mas isso não se fala, porque em muitos lugares já há barcos solares para passageiro, para turistas, isso poderia ser explorado ali. Só que com 10 centímetros o barco não passa. Não, e Wagner, tem outro problema que... Isso vai fechar, né? Não, tem um outro problema que você não colocou, que foram as intervenções urbanas de pontes que foram construídas, não prevendo... Exatamente isso. A altura desses barcos para passarem, tá? Então, assim, é fogo isso, né? Por isso que eu falo que é muito plural. É simples, mas não é simplório, né? E a iniciativa privada não ajudou muito, não, porque você despeja, certamente, resíduos Aí a gente vai fazer um segundo podcast para discutir sobre Lagoa, Complexo Lagunar da Barra da Tijuca. Se a gente for aprofundar aqui esse debate, né? A Iguá, que ganhou esse bloco, é o bloco 2. O que eu posso falar, sim, de forma mais curta, né? É que eu concordo 100% com você na sua fala. Agora, tem que ser de uma forma organizada, estratégica e pensando no contexto total. Isso. Então, é por isso fundamental, né, que as políticas públicas elas sejam integradas. Não dá para pensar separadamente. Então, quando a gente fala de centro da cidade, poxa, vamos reviver centro, vamos trazer pessoas para morar no centro da cidade. Beleza, mas a gente tem que pensar o seguinte, o que isso impacta no sistema de energia elétrica, o que isso impacta no sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água, quanto isso impacta no sistema, por exemplo, de gás, de dados, de transportes. Então, esse dado de visão holística ele tem que ser construído. E as entidades como o Conselho de Administração, como o próprio CREA, têm que liderar esse processo de debate. Por que eles têm que liderar? Porque é a casa dos profissionais técnicos dessa área. Então, tem que construir um eixo, um conjunto, para que possam estar à frente desse tipo de discussão. Né? Miguel, quero acrescentar, e até em função daquela reunião que a gente teve com a Iguá, né, e o presidente lá, quando você traz esse tema das lagoas, ele é tema sensível e ele junta uma série de ciências aí. Sim. Então, por exemplo, a questão do transporte é uma ciência que eu vou ter que trazer o especialista ali para ele falar um pouco sobre isso. Mas no nosso segmento, que é o saneamento, quer dizer, então a responsabilidade da Iguá ela tem um limite. Sim. Ela vai tratar até o limite dela. Posso até falar sobre isso objetivamente. Ela vai tratar até o limite dela. Mas quando a gente começa a discutir a questão do transporte, o uso da lagoa, o comportamento da lagoa em função do transporte,
se eu vou usar uma hélice, se eu vou usar uma turbina, se eu vou usar um... Hoje eu vi aí, hoje de manhã falando do aeroporto, parece que alguém deu a ideia de que teria uma barca que vai sair do centro. Da Marina da Glória. Isso, e aí eu estava ouvindo no rádio essa discussão. Eu escuto isso há tantos anos. Pois é, e aí falaram até de um... É igual a linha 3 do metrô. De um equipamento flutuante, um equipamento lá flutuante que falaram a cifra de 800 milhões por equipamento. Então, quer dizer, eu tenho total desconhecimento para opinar sobre esse tema, mas o que o Miguel falou bem, são temas plurais e que vão se misturar ali e cada um vai poder ir até o seu limite para falar. No caso da Iguá, se o Miguel quiser complementar, porque a gente teve uma conversa com o presidente lá e ele alertou sobre essa preocupação dele. Né, o Eduardo lá, Eduardo alertou sobre a preocupação dele, até onde vai a responsabilidade da empresa dele, e as outras responsabilidades que têm que ser chamadas para, em conjunto, termos a lagoa que a gente pode ter. Eu posso falar objetivamente sobre isso, até sendo um pouco mais assertivo na minha resposta. O edital de concessão dos serviços de água e esgoto aqui, nesse bloco 2, ele tinha lá no anexo 4, que era onde haviam ali caderno de encargos e serviços, obrigações que as concessionárias que assumiriam em cada bloco deveriam ter. No caso do bloco 2, objetivamente, eram 3 obrigações. E quais eram elas? Uma, saneamento em favela. Então, saneamento em áreas irregulares não urbanizadas, que é uma rúbrica prevista, eu não vou agora lembrar de cabeça o valor, né? Porque eu também não sou tão, tão bom assim de memória. Uma segunda rúbrica, que é alguma coisa na faixa de uns 250 milhões de reais, essa eu sei porque eu já vi uma apresentação sobre ela, é de dragagem da lagoa. Então, a Iguá, ela tem sim uma obrigação de investimento de dragagem na lagoa, mas ela tem uma obrigação de investimento de dragagem. Sim. Não de resolver todos os problemas da complexo lagunar. Claro. Né? Até porque o investimento seria muito maior do que esse. E o terceiro é o que a gente chama, que foi o evento do Saneamento do ano passado, são os coletores de tempo seco, que são as intervenções junto ao sistema de drenagem, que não deveria ter esgoto, mas muitas vezes tem, por ligações clandestinas, por outros problemas, para garantir que não cheguem aqueles esgotos na lagoa. Então, assim, e aí, óbvio, aumentando o assoreamento, porque são sedimentos que não deveriam estar indo para lá e tudo mais. Então, esse tipo de intervenção, né, já tende a melhorar as condições da lagoa, indiscutivelmente. Porém, vai melhorar as condições da lagoa, mas vai resolver os problemas da lagoa, da complexo lagunar? Provavelmente não. E aí fica o que o Alisson estava colocando, que é a fala do presidente da Iguá. Ele fala assim, poxa, a gente tem todo o interesse e a gente vai fazer os investimentos necessários que estão previstos no nosso contrato. Mas não dá para resolver o mundo. Mas eu sou a companhia de saneamento, eu não sou o órgão gestor público. Né? Essa é uma responsabilidade, Miguel, basicamente da prefeitura ou do Estado? Nesse complexo de como indutor desse, como gestor. Tá, eu vou te fazer uma resposta. Falo do complexo lagular. É porque é complexo essa discussão. Imagina. Essa discussão de gestão de corpo hídrico. Eu sei. A própria privatização da SEDAI deu muita confusão por isso, né? É porque agora tu vai colocando uma sinuca de bico aqui. Meus amigos de gestão de recursos hídricos vão puxar provavelmente a minha orelha. Mas eu vou tentar simplificar aqui na nossa fala. E o ajuste da fala, os blocos de concessões da SEDAI. Então, a gente também tem que tomar claro. Concessão dos serviços de água e esgoto. Que foram diferenciados, né? Que eram geridos pela SEDAI até então, nesse caso. Mas assim, vamos lá. Os rios urbanos que nascem e desaguam dentro da cidade do Rio de Janeiro, que fazem parte do complexo lagunar, são de gestão municipal. Como o Rio Carioca. O Rio Carioca é um exemplo, mas não cai no tá fora. Vai cair aqui na Baía de Guanabara. Mas ele é um rio de gestão municipal, indiscutivelmente. Porém, o espelho da água do complexo lagunar, ele é de gestão estadual. É até difícil de entender. Então, veja bem, aquilo que chega no complexo lagunar, que também faz parte dos impactos de tudo que a gente está discutindo aqui, pode ser gestão municipal, se nasce, deságua ali, e nesse caso
da Barra da Tijuca são todos municipais, porque você tem uma bacia hidrográfica compreendida dentro do município do Rio de Janeiro, que é ali separada ali pelo aquele maciço ali da Pedra Bonita e tal, chegando até ali na altura ali do lado do Alto da Boa Vista e tal. Se você olhar de cima, você vai ver que parece uma bacia fechando assim em direção ao mar. Então, os rios ali que desagam para aquele complexo lagunar, eles são municipais, indiscutivelmente, né? Eu não vou saber deixar todos aqui. Claro, não importa, mas é o conceito. Mas é o conceito, são municipais. Porém, a gestão do espelho da lagoa é estadual. Então é complicado. Dá uma complementada. Eu participei do comitê de recursos hídricos, né, lá em Macaé, e também tem uma questão costeira, e você tem uma legislação para as águas, né, costeiras. E é oceano, lagoas, e aí você no tem mar, aí não nem chega nesse você tem que estar atento. Aí já mistura muito. Aí é federal, ou marinha. Ô, Eric, você tinha que estar atento, por exemplo, que às vezes chegava um projeto interessante, mas que era aplicado em questão de águas oceânicas, costeiras, então você não podia, às vezes, tinha que ficar discutindo um pouco mais sobre a aplicação dos recursos hídricos, que geram a partir da lei que trata dos recursos hídricos, e você tinha a legislação costeira. Então, nós temos professores não aqui... Não é a minha especialidade. Não é a minha especialidade. Estou tentando aqui... Temos professores, colegas que poderiam falar ajudar. Sobre o tema, tá? Mas é uma área que tem um pouco de questões cinzas ali entre duas legislações, que tem horas que elas se encontram, né? E tem umas excepcionalidades. Por exemplo, o caso da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, pelo que eu acabei de falar, a Lagoa de Rodrigo de Freitas deveria ser gestão estadual. Mas não é municipal. Porque existe um convênio assinado entre, que eu não sei dizer nem em que lei que se baseia, como é que é exatamente essa questão, mas o fato é que a gestão da Lagoa de Freitas é municipal, ponto. Daí, como legalmente isso é feito, eu vou confessar que então, voltando ao início aqui do nosso bate-papo, por tudo isso que a gente falou aqui, é tão importante trazer todo mundo para o Saneia Rio. Com certeza. Para discutir juntos a questão, né? Ô, Érica, se você deixar, a gente vai ficar aqui. É por isso que eu já estou trazendo. Então, vamos pedir aqui um café, uma comida, e a gente vai embora. Pra Érica, porque ela falou pra gente que a gente tinha só uns minutinhos, a gente já... Ela falou assim, Miguel, fica tranquilo, o podcast é 16 minutos. Você não conhece a gente. Não, por isso que eu trouxe de volta pro Saneia Rio, porque senão a gente ia ficar aqui até... E até onde a gente pode ir. Não, mas olha só, podemos caminhar para o encerramento. Então vamos lá. Para a gente fechar esse bate-papo, né? A gente falou muito aqui sobre a questão da inovação, né? Sobre a questão tecnológica, a gente avança muito. E a gente vai ter uma parte, como você falou no início, do Saneia Rio, que vai ser somente para tratar essa questão da inovação, que é tão importante dentre tudo isso que a gente falou, né? Então, eu queria, só para a gente fechar esse papo, falar um pouquinho sobre essa questão tecnológica. Óbvio, eu acho excelente você ter puxado esse tema. Como eu falei, vão ser 2 salões que vão acontecer em paralelo, né? Então, esse segundo salão vai estar com esse foco. E a nossa ideia foi convidar, né, empresas e instituições e experiências que tratam sobre inovação tecnológica para estarem fazendo ali o que nós chamamos de palco de apresentações dinâmicas. São pequenas apresentações de até 12 minutos, aonde cada tipo de empresa fornecedora ou case possa falar objetivamente sobre um tema. E vai um engatando em cima do outro, né? Então, é um modelo, eu brinco, é um modelo TEDx, né? De apresentação, onde vai estar acontecendo esse palco. E na entrada, algumas empresas pediram, né? Solicitaram pra gente, poxa, Miguel, será que esse ano a gente não pode ter ali um standzinho nosso, onde a gente possa estar ali apresentando de forma mais organizada, conversando com alguém e tal. Então, alguns fornecedores ajudaram na viabilidade do evento, né? Claro. E a gente abriu esses espaços para eles ali na entrada desse salão, que vai ser o Salão Inovação e Tecnologia em Saneamento, que vai acontecer em paralelo com a discussão do outro, que é de áreas regulares. A ASEAC está apoiando essa questão aí do... A ASEAC tá, o CRA tá, todos... tem várias... O AB... Tem diversas instituições apoiando aí o nosso evento Firjan. Eu acho que a Firjan está fechando também de estar, né? Então, são muitas as instituições que estão nos apoiando. A gente agradece sempre todas elas, porque é um evento nosso, né? É um evento para ser nosso, é um evento para ser
muito mais do que a Abs. A Abs realiza, mas é um evento do estado do Rio de Janeiro com influência muito forte nacional. Porque, ano passado, quando a gente fez esse evento, foram de inscritos mais de 1.100, de visualizações mais de 6.000. Que beleza. Então é um evento que tem impacto de discussão nacional. E a gente espera que esse ano ainda seja maior, né? Porque, claro, a gente não consegue todo mundo estar lá fisicamente presencial, porque o espaço é limitado, mas o online hoje, e aí vem aí um legado da pandemia, se a gente for colocar nesse sentido, né? Essa condição híbrida, que a gente está fazendo investimentos para garantir que essa porra, o cara da Rússia pode estar assistindo, claro. entendeu? E o CRA sabe disso. Você fazer um evento online é um trabalho, você fazer um evento presencial é um trabalho, e o híbrido é fazer os dois. Exatamente. Fazer o híbrido, A gente sabe. Vocês sabem disso. Mas né? eu acho que é uma realidade Então que a gente tem que se adaptar, porque merece. sem dúvida. Exatamente. É um legado dessa pandemia que, infelizmente, tem o celular, mas ela trouxe desafios e a gente está hoje adaptado a isso. Então, E 11 de julho, de Isso. 9 às 20 horas. É isso? A abertura é 9h30, né? 9h30. Começa o credenciamento 8h30, mas a 8h30. abertura é 9h30. Acaba as discussões técnicas às 17 horas e a gente vai para o encerramento. Yacht Clube do Brasil, do Rio de Janeiro? Yacht Clube do Rio de Janeiro. Lugar lindo, né? Você vê que a gente quer provocar a discussão das belezas que o Rio de Janeiro tem, Claro, a não importância tem da lugar gente melhor. universalizar ali, né, na projeção da Baía de Guanabara para trazer esse debate. Bacana. Tirando o fato que a minha família toda é sócia do iate, eu fui lá pedir, por favor, ao Comodoro. Obrigado, por ter liberado. Tem alguns colegas nossos que dizem que você vai discutir saneamento, você olha para as águas, mas às vezes você tem que discutir de costas para as águas, quer dizer, porque você tem que olhar para dentro do que você está fazendo, porque o resultado vai impactar lá. Mas a gente muitas vezes quer discutir o saneamento olhando só para a Bahia, só para o Rio. Não, você muitas vezes vai discutir eles, ele tem que estar nas suas costas aqui, você tem que estar olhando quem está causando aquele impacto ali. Então, lá vocês vão ter a oportunidade de olhar e também ficar, às vezes, de costas e discutir essa qualidade dessa água. Então, que dia tá ali. 11 de julho, a gente vai ter muito papo. O chefe já mandou, a gente isso. está lá. Então, Isso. aqui nas Faremos, redes do CRA, você também vai acompanhar muito do que vai acontecer no Sanea Rio, com essa discussão tão importante de saneamento que a gente está falando aqui nesse podcast. Ainda vamos falar muito mais, né? Bom, hoje, para a gente fechar o nosso Tudo é ADM, eu vou te dar uma folga. Que nos últimos 2 você falou no Arte, Cultura e Gestão. Hoje eu vou te dar uma folga, tá? Porque eu já combinei com eles. Boa, melhorou. Hoje eu vou te dar a folga. Eu já combinei com eles da gente dar a nossa dica aqui para finalizar o Tudo ADM do Arte, Cultura e de Gestão. Então, eu começo, porque eu sou dessas. Deixa eu pegar aqui. Ih, meu Deus, o celular quer atualizar o software. Ela deu gente. o dever de casa pra gente. Eu dei dever de casa, claro, sou dessas. É verdade. Então, a minha dica no Arte, Cultura e Gestão é o filme O Menino que Descobriu o Vento, que é baseado em fatos reais de um menino de 14 anos do Malawi, na África, né, que ele construiu a primeira turbina eólica ali daquela região para bombear água para o cultivo de alimentos do seu vilarejo. Então, é uma história muito interessante de empreendedorismo, de um menino novo, né, e mostra muito dessa realidade lá da África. Então, agora... Quer falar, Miguel, o seu primeiro? Não posso falar? Pode falar. Vai, calma, vamos na roda. Isso, vai. obrigado. Então, tá. Me excluíram, eu tô se sentindo discriminado. Não, Ai, mas tá você- vendo? Tá vendo? Eu quero dar uma folga pra ele. Ele quer falar, ele Mas é ele desse. quer falar, mas então ele pode falar. Deixa eu só passar o meu. O meu é um filme que se chama Meu Pai, tem o ator principal, Anthony Hopkins, e ele fala sobre o drama do envelhecimento, do pai e a filha ali acompanhando uma série dos desafios. E o filme cria uma confusão mental. Eu assisti o filme, é um dos filmes marcantes que eu assisti agora recentemente, então eu recomendo fortemente assistir. E fala um pouco desse caminho da vida que, de certa forma, todos nós esperamos. Ele ali está enfrentando uma questão de uma doença e você vem sendo surpreendido ao longo do filme por essa questão. Então, para você valorizar o seu tempo, os seus pais, as pessoas, né, os nossos mais experientes, é o caso do Wagner, enquanto a gente está aqui junto, está podendo discutir, porque do resto são questões, a gente trata de questões, nosso dia a dia são questões. Por vezes a gente fica chateado com alguma coisa no dia a dia, mas são banalidades que a gente tem que saber filtrar no nosso dia a dia e encarar a vida com essa sabedoria, e o filme passa essa mensagem. Então eu recomendo que assistam, busquem aí na internet, onde assistir melhor,
e é um filme que traz essa mensagem, tá bom? Bacana. Miguel. Poxa, Érica, eu tinha entendido que era pra fazer uma lista. Ah, olha! Eu fiz uma lista aqui, Não seja ô, por Wagner. isso. Vamos Seja começar por com um isso. filme também, então pode ser? Pode. Minha sugestão de filme, que tá aí também numa dessas plataformas de streaming. Não vou dizer que é a Amazon Prime, mas enfim, patrocina a gente, hein? Olha, dá tempo de Sané rir, hein? Aí, ó. Que é um filme que eu assisti recentemente, mas que eu super recomendo, principalmente pros colegas aqui do CRA, que é o Air. Que é o caso da Nike assinando um contrato de propaganda, que se transformou num dos grandes cases de contrato de propaganda esportiva com Michael Jordan, criando a linha Air Jordan. Esse filme é uma aula de empreendedorismo e de gestão e de negociação. Bacana. Então, é com Ben Affleck e com Matt Damon, uma coisa que é uma É dupla... novidade, é tipo novidade. Não, mas é uma isso. dupla que há muito tempo não gravava junto, apesar de terem começado juntos lá no Gênio Indomável, muito tempo que não gravavam juntos. Então, é um filme que me encantou, um filme muito técnico, né? Mas que me encantou. E uma história que eu acho que merece ser assistida aí, até como destrinchar aí de cases de estudo na área de administração. Livro. Opa. Um livro que eu acabei de reler. Eu já tinha lido lá atrás, há uns 15 anos atrás, quando foi lançado. Assisti um podcast do Bernardinho, Sim. né? Que é economista, mas que trabalha muito na área de administração também. Trabalha. Né? Ele tem um livro que chama-se Transformando Suor em Ouro. Vai lançar até do filho dele, do Bruninho também, que eu quero depois ler, mas ainda não saiu. Mas o Transformando Suor em Ouro é um livro que fala muito sobre essa questão da superação, dos cases de gestão, né? E é realmente um livro que merece ser relido. Né? Lido e relido. É o início da discussão sobre coach, sobre essa questão, todas essas percepções de alto desempenho, né? Então fica aí essa dica do Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. É um livro que tem uns 15 anos aí, mas é mais atual é impossível, tá? Maravilha. E, por fim, um show. Opa. Um show que eu vou. Então, quando falou de evento cultural, me lembrei do show que eu vou, que eu já acabei de comprar o ingresso, que é o show do Roger Waters. Sim. Né? Eu que é também. o grande capitão aí Eu também já do comprei. Pink Floyd. Dizem que é o último Já fui em 3, show esse vai ser o dele. quarto. Pois é, exatamente o que eu ia falar. E é sempre um show incrível. Essa é a verdade, é o que eu posso compartilhar com vocês. Verdade. Eu sou super fã do Pink Floyd. Roger Waters está trazendo aí um novo show aí pra gente. E nada melhor do que poder ter essa oportunidade de cantar junto com eles. Clássicos aí que, década de 80, foram tão fortes, né, na cultura e na formação nossa. Por fim, um evento, Sané Rio, né? Sané Rio. Claro, muito obrigado. Bacana. Bom, como você se sentiu excluído? Não, de forma Ó, nenhuma. tá vendo? Tá vendo? Eu e todos os internautas têm uma carga tão grande de importantes indicações que vocês fizeram, que eu prefiro ficar com essa indicação e não aumentar mais para não desviar com indicação menor aquelas tão importantes que vocês fizeram. Então tá bom, foi bonito o discurso, tudo bem, tá perdoado. Tá? Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Tudo ADM. Foi um papo maravilhoso e a gente se vê no Sané Rio, né? A gente que agradece, Érica, muito obrigado, Wagner, também. E vocês que estão nos acompanhando até aí, não deixem de acompanhar o Sané Rio. E fica também uma divulgação, um jabá do nosso podcast, que é o Inova Rio. Claro. Entendeu? Com certeza. Quem quiser também acompanhar, semanalmente a gente está lá. Wagner já esteve lá com a gente, né? Já estive com muito prazer e com muita repercussão. Temos que voltar, né, Wagner? Vamos voltar lá, né? Antes não estava como presidente, agora como presidente do CRA, não é isso? Perfeitamente, não estava como presidente, não. Agora sim. Convite feito, convite aceito. Ele estava me estimulando a ser candidato a presidente do conselho, por isso que eu devolvi. Então por isso cheio com o Miguel, né? Tá, entendi. Terceira lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação, não é isso? Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Obrigada, gente. Érica, eu quero agradecer. Como administrador, sinto o CRA minha casa. Sempre que venho aqui, sou muito bem recebido. Aos colegas, Rafael, a todo o time técnico que está aqui por trás da gente, o nosso agradecimento. A ABS agradece, eu agradeço.
digo ao administrador que vocês falam muito isso, vem cá, vem conhecer, vem usufruir da tua casa, vem participar. Eu faço isso e me sinto sempre muito bem e tenho orgulho da minha profissão. Quando eu chego aqui, tenho ainda mais orgulho, né? Miguel gosta muito, fala, ó, vai lá, vamos lá no CRA. O Miguel é um dos que me provoca muito e vamos discutir aquela pauta que a gente tem aí. Eu tenho uma pendência aqui com eles que eles estão me provocando aqui, deu iniciar uma pauta com eles aqui. A gente agora vai encerrar aqui, vamos iniciar esse trabalho, sim, com certeza. Com certeza. Bom, novidades de saneamento. Novidades virão. Novidades de saneamento de Eu gestão gosto vem assim. aqui no CRA. Já fecha tá bom? com clima de tensão e de Exatamente. surpresa no ar. Deixa- Exatamente, cenas do próximo capítulo. Os filmes não estão terminando assim, deixa sempre alguma exatamente. coisa para contar que depois, nem, então. É que nem episódio de série. Exatamente. A próxima temporada. Isso, tá bom? Wagner, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Então, foi um prazer também enorme e conviver um pouquinho. E desculpa por chegar atrasado, mas eu havia avisado. Hein? Tudo Era- bem. Com certeza. Tá bom. Obrigado. Bom, e obrigada a vocês que nos assistiram, que nos ouviram nas nossas plataformas. Como eu já falei, estamos no YouTube, no Spotify, no Deezer. Tem muita coisa boa vindo por aí, muitas promessas. E dia 11 de julho tem o Saneia Rio. Então, acompanha, seja no site, seja indo lá presencialmente. Todas as informações estão no nosso portal cra-rj.adm.br e eu aguardo vocês lá. Até o próximo Tudo é ADM. Tchau, tchau.